Olá, me chamo Caian e junto com a minha colega Ana vamos apresentar nossa solução para o problema navegação dos fenícios, desenvolvido como trabalho da disciplina Algoritmo de Estrutura de Dados 2 na PUC. O desafio que resolvemos simula a situação onde o navio de fenícios precisa visitar vários portos em sequência, gastando o mínimo de combustível possível. Esse problema está diretamente ligado aos conceitos estudados na disciplina, que são conceitos de grafo. Em cada célula do mapa representa um vértice e as conexões entre essas células adjacentes formam as arestas do grafo, criando uma estrutura que podemos navegar algoritmicamente. O problema funciona assim. Temos um mapa com os portos numerados de 1 a 9. O navio deve sair do porto 1, visitar os outros portos na ordem, primeiro o 2, depois o 3 e assim por diante, até voltar para o porto 1. As regras são simples. Podemos nos mover para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Neste caso, estamos falando de grafos dirigidos. Cada movimento gasta uma unidade de combustível. Os pontos nos mapas são águas navegáveis e os asteriscos são obstáculos que bloqueiam a passagem. O grande desafio é que alguns portos podem ficar isolados por obstáculos. Quando isso acontece, precisamos pular este porto e continuar para o próximo. Quando analisamos esse problema, percebemos que cada célula navegável do mapa pode ser vista como um ponto conectado aos seus vizinhos, formando uma rede de caminhos. Desenvolvemos a solução em duas classes Java. A classe main, que cuida da interface com os usuários e permite testar diferentes arquivos, e a classe navegação Fenícios, que tem toda a lógica principal, que localiza os portos, verifica se podemos navegar em uma posição e calcula a distância entre esses portos. O nosso algoritmo funciona assim. Primeiro, encontramos todos os portos do mapa e verificamos se são navegáveis. Depois, para cada porto, na sequência de 1 a 9, calculamos a menor distância até ele. Se conseguimos chegar, somamos ao total. Se não conseguimos, pulamos esse porto. Para calcular a distância, usamos a busca em largura, o BFS. Escolhemos ele porque ele encontra um caminho mais curto quando todos os movimentos custam a mesma coisa. O BFS usa uma fila para controlar a ordem de exploração. Começamos de um porto, vamos explorando as posições vizinhas, marcamos que já visitamos para não repetir e continuamos até encontrar o porto de destino. Sobre a eficiência da nossa solução, ela tem a complexidade de O de n vezes m, onde n são as linhas e m são as colunas do mapa. Isso significa que se o mapa dobra de tamanho, o tempo dobra também. A gente chegou até a comparar com outras soluções, como em busca em profundidade, que poderia ser um pouco mais lenta, ou algoritmos de Dijkstra, que seriam desnecessários, já que todos os movimentos custam 1. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre os resultados que eu e o Caião obtivemos a partir dos dados que a gente testou. Então, a nossa solução com 6 casos diferentes e os resultados que nós observamos foi que funcionou muito bem. Então, vou falar o primeiro caso, né, o caso 0, nós conseguimos visitar os portos de 0 até 6, e quando nós tentamos ir para o porto 7, descobrimos que estava completamente cercado por obstáculos. Então, pulamos ele e fomos para o 8, depois para o 9 e voltamos para o 1. Então, o total deu 248 unidades de combustível. Já no case 1, o porto 6, que estava bloqueado, o porto 6, na verdade, estava bloqueado. Então, nós visitamos o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, pulamos o 6, continuamos no 7, no 8 e no 9 e voltamos. Nesse caso, nós gastamos 598 unidades. No case 2, foi perfeito. Todos os portos eram acessíveis. Então, fizemos a rota completa e visitamos todos os 9 portos em ordem e gastamos 1.112 unidades. Já no case 3 e 4, também tivemos portos bloqueados. Case 3 gastou 2.211 unidades, pulamos o porto 6, e já no case 4 foi o mais complicado. Nós pulamos os portos 4, 5 e 9 e gastamos 3.510 unidades. O case 5 foi um outro caso completo, mas em um mapa muito maior.
no caso, em relação aos resultados. Foram 14.518 unidades, o maior de todos. O que mais chamou a nossa atenção foi o problema, como o problema, no caso, como ele se adaptou bem em todas as situações. Quando todos os portos eram acessíveis, a rota era completa. Quando tinha algum obstáculo, logo a gente identificou, né, automaticamente os portos com problemas e pulamos sem parar. Vou também trazer um pouquinho sobre a conclusão que nós obtivemos. Então, esse projeto nos ensinou sobre alguns algoritmos de busca e teoria de grafos, especialmente na relação de um problema que identificamos como o caminho hamiltoniano modificado. Então, nesse caso, se refere a um caminho a um caminho em um grafo que visita cada vértice exatamente uma vez. Então, nele, precisamos visitar pontos em ordem, ignorando os inaceitáveis, no caso. Nós entendemos que o mapa é, na verdade, um grafo, e as conexões representam os caminhos possíveis. Então, diante disso, nós escolhemos a busca em largura, por ser eficiente em encontrar menos caminho, por encontrar o menor caminho, no caso, quando os custos são iguais, garantindo uma exploração em camadas e mais direta. Então, a gente ficou bem orgulhoso, né, com o desempenho do programa, que lida bem com os diferentes cenários, inclusive com portos bloqueados. A divisão das tarefas foi essencial enquanto o trabalho, enquanto a gente trabalhou enquanto um trabalhou na lógica, no caso, né, busca por largura, o outro focou nos testes e na interface. Pensando além, a gente percebeu assim que essa abordagem pode ser aplicada em lógica, jogos e robótica. Finalizando, né, a gente pensou assim, e finalizamos com uma base sólida para enfrentar problemas mais complexos, valorizando a escolha do algoritmo certo para cada situação. Obrigada.